Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando as atividades do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Convidamos a todas e todos para fazermos a nossa prece inicial. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, queremos agradecer por essa oportunidade, deste campo vibracional que se abre em nome do bem, do amor e da fraternidade. Que os espíritos de luz possam estar conosco, intuindo e amparando a palestrante da noite, a nossa companheira Marion, e que possamos, cada um de nós que estamos aqui conectados em prece, em vibração, recebermos aquilo que necessitamos em nossos lares. Que Deus, esse Pai de misericórdia e bondade, envolva o planeta Terra em vibrações de paz e de harmonia, permitindo que os espíritos de luz possam estar presentes, transformando o ódio em amor, a tristeza em alegria, o sofrimento em trabalho. Muito obrigada, meu Deus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Nós vamos pedir só um segundinho para a Marion, para a gente apresentar aqui a nossa campanha de arrecadação de material escolar da nossa mocidade. Mas antes disso, a gente queria só informar que, excepcionalmente, essa semana, nós estamos fazendo a nossa atividade de palestra, que sempre é ao vivo, ela está sendo gravada. Então, vocês que estão acompanhando vão estar acompanhando esta gravação. Então, ela não será ao vivo como nas outras semanas, mas é só esta semana por questões particulares, que a gente não vai poder estar ao vivo no domingo às 18 horas. Mas a palestra, vocês já devem estar acompanhando neste momento, está sendo divulgada normalmente no mesmo horário. Então, nós convidamos a todas e todos a participarem conosco da nossa campanha para arrecadarmos material escolar. A Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo abraça essa campanha, é o segundo ano que nós estamos fazendo essa proposta, e é muito bacana, e a gente conta com a contribuição de vocês, porque os nossos jovens, eles vão entregar depois os kits que são montados com muito carinho por eles também, com a nossa ajuda, é claro, e principalmente com a ajuda de cada um de vocês, que puder doar a quantia que puder, nesse Pix que aparece aí na tela. Então, desde já a gente agradece, e assim que a gente terminar a campanha, a gente vem aqui para trazer os resultados, como a gente fez no ano passado. E agora nós queremos cumprimentar a nossa querida companheira, a Marion, trabalhadora do Centro Espírita Amor ao Próximo, aqui em Juiz de Fora. É uma casa muito querida, muito acolhedora, e ela vai trazer para a gente o tema desta noite, produzimos. Então, ela vai falar um pouco para a gente sobre isso. Marion, seja muito bem-vinda, nós te agradecemos muito desde já a sua disponibilidade para estar aqui com a gente nesta tarde e noite, fazendo aí esse estudo para a gente. Eu que agradeço a confiança depositada em nós. Obrigada. Bom, o nosso tema, então, produzimos, é inspirado, baseado numa mensagem de mesmo nome do Espírito Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Então, neste livro, Emmanuel vai trazer essa mensagem, e nós vamos lendo essa mensagem aos pouquinhos aqui, enquanto nós conversamos, para que a gente possa fazer as nossas reflexões acerca desta mensagem, que vem de um espírito muito iluminado, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Bom, então vamos ver primeiro a questão da palavra, né? Produzimos é uma palavra que vem do verbo produzir. E o que significa produzir? Produzir na etimologia da palavra, significa guiar para frente. Né? Também terá o sinônimo de gerar, avançar, conduzir. Então, nesta mensagem, Emmanuel vai nos dizer que todos nós produzimos, inevitavelmente, mesmo aquelas criaturas, nas palavras de Emmanuel, mais lamentáveis. Todos estamos produzindo em todos os reinos da natureza. Até algum tempo atrás, falava-se sobre os 3 reinos da natureza. Atualmente, a ciência já se desdobrou nesses 3 reinos em 5 reinos da natureza, mas, independente se a gente abordar do ponto de vista de 3 reinos da natureza ou 5 reinos da natureza, a gente sabe que a natureza ela é imensa, ela é maravilhosa, ela é criada por Deus. E acerca dos reinos da natureza, os espíritos superiores que ditaram a Kardec através de médiuns o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas, ele vai nos falar que nos reinos da natureza nós teremos principalmente o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E quando a gente vai estudar acerca desses 3 reinos da natureza, né, que alguns vão se desdobrar em 5 reinos, alguns vão ter essa perspectiva, nós, inevitavelmente, vamos nos lembrar de um pensador do século XIII, que tinha um pensamento muito bonito e é muito utilizado por nós espíritas. Leon Denis utilizou muito esse pensamento. Durante um tempo, foi se atribuído equivocadamente esse pensamento a Leon Denis. Esse pensamento não é de Leon Denis, né? Mas Leon Denis sempre se inspirou nesse pensamento, que diz mais ou menos o seguinte: o espírito dorme na pedra, sonha na flor, acorda no animal, sabe que está acordado no homem e sente que está acordado na mulher. Então, de uma forma muito poética, muito bela, esse pensador do século XIII, ele vai nos mostrar que o espírito ele tem o seu germe lá no reino mineral. Evidentemente que nós podemos entender disso, que uma pedra, por exemplo, ou outro mineral, não terá, né, dentro de si um espírito consciente que pensa, que sente. Né? Nós teremos aí, nesses reinos mais primitivos, o germe, né, do que um dia será um espírito, uma alma humana. Por quê? Porque no reino mineral, a matéria, chamada matéria inerte, ela ainda não possui vitalidade nem movimentos próprios. Né? E a característica elementar desta fase é a atração magnética, que faz com que aqueles elementos, né, estejam agregados. Atração magnética essa que é possível graças ao pensamento e ao amor de Deus, que é o grande criador do universo. Então, voltando um pouquinho a esse pensamento que nós citamos, né, nós vamos ver dessa maneira muito suave, muito bonita, né? Nós vamos citá-lo novamente. O espírito dorme na pedra. Então, o espírito está lá no seu princípio, né? O que é chamado pelo Livro dos Espíritos de princípio espiritual, ainda não é um espírito. Então, o princípio espiritual, na sua forma bem primitiva, né? Ele
dorme na pedra, porque ele ainda não acordou, ainda não tem consciência, ele ainda não pensa, ainda não sente. Sonha na flor, ou seja, no reino vegetal, esse espírito já está um pouco menos inerte, digamos assim, do que no reino anterior, no reino mineral. Acorda no animal. Então, se ele acorda no animal, esse início de consciência já começa a acontecer. Está acordado no homem. Então, agora a consciência existe de uma forma mais plena e o chamado pensamento contínuo vai acontecer. E sente que está acordado na mulher. Então, a cada uma dessas etapas, o espírito vai estar mais consciente, pensando de uma maneira cada vez mais elevada e sentindo também. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também pela psicografia de Chico Xavier, esse espírito, André Luiz, ele vai nos dizer que existem fragmentos de ideias, não são ideias, então não é o chamado pensamento contínuo, fragmentos de ideias mais avançados em determinados animais. Então, por isso que algumas vezes, nós, de uma maneira equivocada, mas um tanto carinhosa em relação aos animais, principalmente aqueles animais de estimação, nós dizemos assim: ah, o meu cachorrinho é muito inteligente, ele só falta falar. Ou o meu gatinho também é muito inteligente, ou outro animal pelo qual a gente tem afeição, um animal que tenha sido domesticado, um animal que tenha sido treinado. Né? Então, nós vamos ver, através dos cientistas espirituais, como André Luiz, que o que a gente vai encontrar nos animais será o germe do que um dia vai ser o pensamento. Por enquanto, eles têm um instinto. Alguns um instinto um pouco mais elevado, outros, como André Luiz nos informa, fragmentos de ideia, que um dia vão dar ideia, vão dar continuidade, serão um pensamento contínuo. Então, por enquanto, é uma introdução ao pensamento contínuo. E por que nós estamos falando nisso, né? Porque o Espírito Emmanuel, nessa mensagem, né, cujo título também é este, Produzimos, ele vai dizer que tudo que existe no universo produz, ou seja, tudo que está no universo vai gerar alguma coisa, vai conduzir alguma coisa, vai levar a alguma coisa, vai avançar para alguma coisa, né? Desde os reinos mais primitivos. Então, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que pedras produzem aspereza. Então, quando ele fala em pedras, ele está se referindo ao reino mineral. Então, pedras produzem aspereza, mas aspereza é uma coisa que é necessária na nossa vida. Vamos ter um exemplo assim bem fácil da gente entender isso. A chamada pedra São Tomé ou pedra mineira é um tipo de pedra utilizada em áreas internas e externas. Por quê? Porque ela tem grande poder de absorção de água, de umidade, ela tem durabilidade e ela também vai ser utilizada em piscinas e em pisos por ser antiderrapante. Então, nem sempre a aspereza de uma pedra ela vai ser não bem-vinda para nós. Em alguns casos, a aspereza da pedra ela será muito bem-vinda e será muito útil para a nossa sociedade. E Emmanuel continua dizendo, agora saindo do reino mineral, falando de outro reino, né, o reino vegetal, espinhos produzem lacerações. Então, à primeira vista, quando se fala em espinhos, nós temos um arrepio, nós vamos gostar muito de espinho, nós vamos gostar da rosa. Né? Entretanto, segundo nos informam os cientistas, os biólogos, é importante, né, que os espinhos ou essas estruturas pontiagudas que algumas plantas possuem têm funções muito importantes. Né? Por exemplo, a proteção contra determinados herbívoros, né, que atacam as plantas, e também
esses espinhos têm a função de reduzir a transpiração, evitando a perda abundante de água, né? Para que aquela planta possa suportar mais calor, né? Um tempo aonde as temperaturas altas possam prejudicá-la muito, né? E quando a gente fala em espinhos, né, por enquanto nós estamos falando dos reinos da natureza, mas a gente não pode deixar de lembrar de Paulo de Tarso, quando ele fala, a famosa frase dele, né? Tem um espinho na carne. Então, da mesma maneira que os espinhos na natureza, que os espinhos nas plantas, os espinhos que possuem as rosas, os espinhos que possuem os cactos, né? Eles estão ali porque eles têm uma função de proteção, como nós vimos também, uma função de proteger a planta de determinados herbívoros que possam atacá-la, né? De reduzir a transpiração e reter mais água. No sentido figurado, o que Paulo de Tarso diz na segunda carta aos Coríntios, que tem um espinho na carne, a gente pode ter um entendimento de que esse espinho seria, por exemplo, o fato de que, antes dele ter aquele glorioso encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele era uma pessoa muito convicta em relação à fé judaica. Então, ele achando que estava defendendo a fé judaica, defendendo as leis de Deus, a lei mosaica, ele atacou de forma muito rude, muito agressiva a todos os cristãos, né? Que naquela época ainda não tinha essa denominação de cristãos, né? Mas os chamados os homens do caminho, ou os que seguiam o evangelho, a boa nova. Então, neste momento da sua vida, ele foi responsável por muitas prisões, por muitas torturas, por muitas mortes, por muitas crianças que ficaram órfãs, né, perseguindo aqueles que estavam seguindo aos ensinamentos de Jesus. E depois que ele percebe o grande equívoco em que ele estava, em que ele então vai acordar, vai estar de pé do ponto de vista espiritual e vai ler o Evangelho, estudar o Evangelho, sentir o Evangelho e começar a praticar, exemplificar e pregar o Evangelho, ele nunca mais vai esquecer daquele momento de sua vida em que ele não contribuiu pelo Evangelho e, além de não ter contribuído, ele atrapalhou muito o encaminhamento da Boa Nova. Podemos também ter um entendimento de que esse chamado espinho na carne, ao qual Paulo se referia, poderia ser, igualmente, a presença de Abigail. Porque no livro Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel, igualmente na psicografia de Chico Xavier, a gente vai ter informação de que Paulo de Tarso teve uma noiva chamada Abigail, que era um espírito muito elevado, podemos dizer que era um anjo que estava encarnado na nossa terra, né? De uma maneira muito poética, dizer dessa forma. E quando Paulo vai descobrir que Abigail é irmã de um cristão, ele vai desfazer o noivado, né, imediatamente, de uma forma muito rude para com ela, e ele será o responsável pela lapidação do irmão de Abigail, Estevão. Então, Abigail vai assistir ao assassinato do seu irmão de uma forma muito cruel. Ele morreu apedrejado nos seus braços. Então, a partir daí, Paulo vai ter na sua vida muitas lembranças dolorosas de coisas as quais ele fez para ferir outras pessoas, inclusive pessoas que ele amava muito, e não teria mais como voltar atrás. No caso de Abigail, pouco tempo depois disso, vai desencarnar. E também em relação ao que nós mencionamos agora há pouco, né?
sobre a questão dele ter perseguido duramente o cristianismo nascente. Além disso, podemos também argumentar que esse espinho na carne poderia ser o que ele mesmo, Paulo, dizia em suas cartas, né? Que ele lutava diariamente contra suas imperfeições. Né? Então, são vários espinhos que a gente pode encontrar. Os espinhos da natureza, que nos ferem, e os espinhos invisíveis, né? Que às vezes ferem até mais do que os espinhos materiais. Emmanuel vai continuar agora falando sobre o que tudo produz na natureza, né? Então, ele falou dos espinhos que produzem lacerações ou ferimentos, né? Ele vai falar das pedras que produzem aspereza, e agora ele vai falar da lama que produz sujidade, sujeira. Mas, entretanto, a lama, apesar de que à primeira vista nós vamos pensar em uma coisa realmente que suja, né? Nós temos que nos lembrar de um outro detalhe. A lama, também dependendo do lugar onde ela é encontrada, ela tem propriedades terapêuticas, né? O que dirá a famosa lama do Mar Morto, ou outros lugares do nosso mundo, do nosso planeta, aonde existem lamas em que as pessoas colocam no seu corpo porque elas podem trazer alívio ou às vezes até cura de doenças em nossa pele e outros tipos de doenças que possamos ter. E como não lembrar da passagem também muito conhecida do Evangelho, aonde Jesus vai curar um cego de nascença, e como essa cura vai ocorrer? De uma maneira muito singular. Jesus vai colocar um pouco de saliva, da sua própria saliva, e misturar com a terra, né? Com a argila, produzindo ali então uma lama, um tipo de argila, e vai aplicar essa lama nos olhos deste homem que era cego de nascença. Ao fazer isso, Jesus começa a promover a cura da cegueira deste homem. E, posteriormente, ele vai pedir para que este homem vá ao tanque de Siloé, né, uma palavra que quer dizer enviado, e lave os seus olhos lá. Então, é muito interessante também esta passagem, que a lama aí também, apesar de produzir sujidade, ela também vai trazer a cura para este homem, e a gente vai perceber que este indivíduo que ali estava encarnado, ele não tinha nenhuma pendência reencarnatória que fizesse com que ele estivesse naquela condição, né, da prova da cegueira ou expiação da cegueira, porque é perguntado a Jesus, né? Por que aquele homem estava assim? Seria em relação a algum delito, né? Que os seus pais ou parentes tivessem cometido, ou ele mesmo, e Jesus disse que não, no Evangelho nos é dito que não era isso. Então, a conclusão que nós tiramos é que esse espírito, ele reencarnou com essa missão. Né? Uma missão muito difícil, muito bonita, mas que só uma alma realmente bastante desprendida, bastante próxima da perfeição, muito elevada, se disporia a fazer. Reencarnar sem que houvesse algum tipo de prova ao qual ele tivesse que submeter, ou uma expiação que ele seria obrigado a passar, mas simplesmente para que houvesse aquele encontro inesquecível com Jesus e que todos ali que estivessem à volta presenciassem aquele momento. É interessante a gente lembrar essa questão do lodo ou da lama, né? Há um detalhe nas leis judaicas, as chamadas leis complementares, porque essa cura havia acontecido em um dia de sábado, aonde os judeus tinham que cumprir, né,
o chamado do período do Shabat, né? O pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, aonde ninguém deveria trabalhar, aonde ninguém deveria fazer nenhum tipo de atividade laborativa ou próximo a isso, apenas estar reunido com suas famílias, com as pessoas que tivessem afinidade e buscando mais espiritualidade. Então, o trabalho não deveria ser realizado naquele dia. Mas, no contexto daquela época, o entendimento, às vezes, era tão radical que chegava a esse ponto, né? Era dito aos judeus, né, pelos que entendiam mais das leis e faziam o ensinamento de todas essas leis às pessoas, aos judeus, de que se fosse necessário cuspir num dia de sábado, que não se fizesse isso no chão, na terra, e sim em uma pedra. Então, uma recomendação que, aos nossos olhos, né, de pessoas do século XX/XXI, pode parecer algo infantil, muito pueril, muito ingênuo, sem sentido, para que o contexto daquela época fazia o sentido para eles, né? Eles achavam que qualquer coisa que relembrasse, que remetesse a uma atividade laborativa, não deveria ser feito. E como a lama, né, o barro, era muito usado para se construir os utensílios daquela época, né, como cerâmicas, potes, né, que as pessoas pudessem armazenar alimentos ou beber água, etc. Então, o fato da saliva ser misturada com a terra e virar lama poderia se remeter a uma atividade de trabalho. Então, isso não era recomendado. Mas Jesus vem, né, para tirar todos esses mitos, essas amarras que havia naquele tempo, que as quais nós, hoje em dia, temos outros tipos de amarras e preconceitos também. E mostrar que o mais importante é a criatura, né, e não o que está à sua volta. Então, Jesus ali vai produzir, no caso, né, com essa lama, digamos que uma espécie de unguento que vai propiciar a cura da cegueira deste homem. É muito interessante também a gente ressaltar essa questão da lama, do barro, que ela nos remete ao quê? Ao Antigo Testamento, ao Gênesis, que é um dos livros da Bíblia ao qual Jesus também muito cita, né? Ele vai se remeter muito ao Antigo Testamento. E na Gênesis, né, que é a criação, a gente vai dizer que Deus gerou, ou criou, ou produziu o primeiro homem do barro, do pó da terra. É claro que é em sentido figurado. Mas é muito interessante a gente ver, quando a gente vai estudar todos esses assuntos, todas essas questões, como que tudo no universo, conforme nos ensina Emmanuel nessa mensagem, produz alguma coisa, né? Desde as criaturas mais elevadas até aquelas criaturas que ainda estão em reinos mais inferiores, e até nós, espíritos encarnados, que ainda não alcançamos degraus evolutivos mais altos, né? Mesmo quando a gente não está agindo conforme o que a nossa consciência pede, o que o Evangelho pede, a gente está produzindo alguma coisa. Resta saber se essa produção é uma produção que vai dignificar a nós, a humanidade, ou é uma produção que ainda vai contribuir para prejudicar a todos nós e a psicosfera do nosso planeta. Continuando nas citações de Emmanuel, né, nessa mensagem dele, produzimos, ele vai dizer que o martelo produz golpes. Então, à primeira vista, quando a gente pensa assim, martelo produz golpes, a gente não vai pensar numa coisa muito poética, muito bela, né? Pensando em martelo. Mas vejamos uma coisa, se não fosse o martelo,
um dos instrumentos muito usados por marceneiros, até por pedreiros, na construção civil, né, nas nossas casas. Determinadas coisas seriam muito mais difíceis de ser construídas, de serem agregadas. Então, dependendo do tipo de serviço que a gente vai fazer, o martelo é uma ferramenta muito útil, embora nós humanos, né, ainda pouco evoluídos, podemos utilizar esse tipo de instrumento para agredir um ser humano, ou um animal, ou até destruir alguma coisa que está tão bem construída e está servindo a tantas pessoas. E aí Emmanuel vai dizer para nós, abre aspas, continuando a mensagem: entretanto, se produzimos para o bem estes mesmos recursos em nossas mãos, vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Então, todos nós, inclusive aqueles que não estão voltados ao bem, e aqueles que estão agindo contra o bem, porque há uma diferença, né? Existem aquelas pessoas que simplesmente são indiferentes ao bem. Não procuram ajudar para que o bem se propague, mas também não atrapalham, né? Existem aqueles que estão focados em perseguir todas aquelas pessoas e todas aquelas instituições que estão produzindo coisas boas, como, por exemplo, os espíritos desencarnados, inferiores, que se dizem contrários ao Cristo, que não querem que a boa nova se propague cada vez mais. Então, esses espíritos também produzem. Entretanto, o que eles produzem não pode ser chamado de trabalho, porque, de acordo com o livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Então, se os espíritos que estão preocupados em obsediar uma pessoa ou um grupo de pessoas estão em uma atividade, certamente que estão. Porém, não estão num trabalho, porque não é uma ocupação útil. É algo que vai prejudicar a uma ou mais de uma pessoa. Nosso querido Emmanuel, então, continua nos instruindo e diz que os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. Então, o que ele vai chamar dos seres mais lastimáveis? O delinquente, o viciado, o preguiçoso e o pessimista. Então, cada um desses, Emmanuel vai se referir da seguinte maneira: o delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. E o pessimista produz o desânimo. Portanto, na ótica de um espírito que já alcançou patamares um pouco mais elevados que nós devemos fugir, né, de qualquer tipo de delinquência, ou seja, de qualquer coisa que façamos que possamos infringir a moral, as leis divinas. Devemos fugir dos vícios, da preguiça e não sermos pessimistas, porque essas 4 coisas, no entendimento dele, vai trazer apenas produções que não serão úteis nem para nós, nem para os que nos cercam. Aonde estiveres, diz Emmanuel, estarás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente, ou seja, automaticamente, por hábito, sobre todos aqueles que se afeiçoam ao seu modo de ser. Então, mesmo quando a gente não deseja produzir alguma coisa, pelo simples fato
de a gente estar agindo, exemplificando, falando, a gente está produzindo alguma coisa, porque todos que estão à nossa volta, sejam os encarnados, ou seja, a nuvem de testemunhas ao qual Paulo se referia, os espíritos encarnados, todos estão, aqueles que estão em afinidade psíquica conosco, todos estão aprendendo com aquilo que a gente pensa, sente e age. Né? E alguns desses seres, como por exemplo os nossos filhos, que são aqueles que foram confiados a nós por Deus, eles vão aprender mais ainda, porque estão muito mais perto de nós. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente produz, né? Seja em palavras, seja em pensamentos, seja, às vezes, no tom da voz. Porque muitas vezes a gente usa uma palavra muito doce, a gente sabe conversar com educação, falando baixo, falando com polidez, porém são palavras que ferem. Então, Jesus vai nos dizer, aprendizes do Evangelho, perdão, Jesus vai nos dizer o seguinte: permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. São palavras de Jesus. E acerca dessa frase, Emmanuel vai dizer: aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã, recordemos, pois, esta lição do Cristo, que Jesus vai dizer, está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Abre aspas, Jesus falando: permanecei em mim, e eu, Jesus, permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Jesus está fazendo uma comparação muito bonita, né? Uma metáfora muito bonita acerca da videira, das uvas e nós. Né? As uvas, ou as videiras, né, eram muito, e ainda são muito usadas naquela região do Oriente Médio, aonde se produzia a própria fruta para o consumo, o suco da fruta, o vinho, dentre outras coisas, né, para o uso dos seres humanos. Então, foi um exemplo que Jesus pegou no contexto, no cotidiano das pessoas. Então, esse ramo ao qual Jesus diz, né, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo? Quem que é o ramo? Somos nós, né, nessa linguagem simbólica. Como não pode o ramo, ou seja, nós, produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Quem que é a videira? Jesus. Né? Então, nós, como espíritos criados por Deus, somos, portanto, o ramo da videira. E este ramo terá duas possibilidades: ou ele vai produzir fruta, ou ele não vai produzir fruta. Né? Então, o ramo da videira, ou seja, a fruta, né, os cachos de uva, eles são à medida que vai crescendo, eles vão ser colocados naquela parreira, ela vai ser colocada de uma maneira suspensa, vão se construir alguns elementos ali para que aquela planta fique de forma suspensa. Por quê? Porque se ela ficar no chão, ela pode se estragar, ela pode ser comida por algum tipo de animal antes que o ser humano possa consumi-la. Então, ela vai ficar acima, né? O ramo vai ficar acima para que ele não fique em contato com o chão. Mas, mesmo assim, mesmo quando isso ocorre, quando as flores são fecundadas e se transformam em frutos, às vezes o peso está tão grande que ele vai se precipitar ao solo. Então, o que o agricultor faz? Vai lá, levanta e coloca de novo na parte mais alta, né, para que aquela fruta possa continuar produzindo, se desenvolvendo e também tenha acesso à luz do sol, né, para que ocorra ali a fotossíntese. Então, é muito interessante, muito bonita
É simples, mas é muito bela essa comparação que Jesus faz, né? Por quê? A videira, né, a fruta mesmo, propriamente dita, quando ela ainda não está na sua formação plena, os frutos, eles mais consomem do que são autossuficientes, né? Mais vão consumir da seiva e todos aqueles nutrientes que vêm do solo, né? Através das raízes, do caule, até chegar a essas frutas. Então, enquanto elas não são uma fruta, né, plena para que seja consumida, ela não é tão autossuficiente, ela vai depender mais ainda daquele tronco que é Jesus. Mas à medida que os frutos atingem a sua maturidade, eles vão ficando mais independentes. Então, agora, eles vão crescer menos. Né? Não é assim que ocorre com a gente? Quando a gente vai vivenciando o Evangelho, quando a gente vai estudando, quando a gente vai aprendendo sobre o Espiritismo e nos encharcando desses ensinamentos, vão ficando mais enriquecidos com esses ensinamentos, a gente suga mais daquele conhecimento. A gente estuda, a gente busca aprender, a gente busca compreender aquilo ali da forma mais integral possível. Então, a gente vai sugar mais do nosso mestre, daquele que sabe mais, daquele que evoluiu mais que a gente. Agora, na medida em que sejamos como aquelas uvas que estão maduras, então vai chegar o momento da colheita. Aí, no momento da colheita, quando essas uvas serão cortadas para serem consumidas das formas mais variadas, o que vai acontecer? Agora vai acontecer o crescimento das raízes. Né? Então, nesse momento, aí agora as nossas raízes, elas serão mais sólidas, elas vão se aprofundar nos solos. Porque no momento da poda, né, da poda do ponto de vista simbólico, né, quando a gente está nas provações das nossas vidas, é o momento em que a gente realmente vai ser testado para saber se tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente estudou e buscou colocar no coração acerca dos ensinamentos espíritas e dos ensinamentos do Evangelho, eles agora realmente se tornaram sólidos. Então, será que esse cacho de uva, né, essa fruta, ela vai ser doce? Ou é uma fruta ainda incipiente? É uma fruta que não tem ainda tanta doçura, que não vai produzir tanto? Então, isso cabe a cada um de nós perguntar, né, a nós mesmos, né, no momento da nossa intimidade, no momento da meditação, no momento da oração, das nossas reflexões. Então, meus irmãos, acerca do que Emmanuel vai falar, né, sobre o produzir, e essa citação do Evangelho, Emmanuel vai fazer também no início da mensagem que ele fala, né, sobre nós, cada um de nós produzirmos coisas boas ou coisas ruins. E ele fala que todo o universo produz. Né? Se ele vai falar desde as pedras, ou seja, os minerais, vai falar também das plantas, dos animais, de nós, homens, mulheres. Então, cada um de nós, agora já entrando no ano de 2024, num momento muito difícil do nosso planeta Terra, né? O chamado momento da transição, que em algumas vezes essa expressão transição planetária é tratada de uma forma um pouco irônica por algumas pessoas, por outras pessoas há um tratamento, digamos que incrédulo acerca disso, né? Porque a gente sempre ouve comentários, poxa, essa tal de transição planetária nunca vai acabar? Porque eu ouço isso desde criança, ou eu ouço isso há 20 anos, ou ouço isso há 30 anos, mas nós temos que pensar uma coisa. Essa transição,
Como o próprio nome diz, é uma transição planetária, não é uma transição individual. Nós estamos falando da história de um planeta. É claro que nós, que estamos aqui encarnados, que fazemos parte desse mundo, né, estamos imersos nessa transição também. Mas é uma transição planetária que faz relação com todos os espíritos que habitamos esse planeta, encarnados e desencarnados, né, que chegam ao número de cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados e o triplo, ou talvez 4 vezes mais que isso, desencarnados. Então, não é uma transição que vai ocorrer no momento apenas da expectativa de vida de uma pessoa, né, ou num século. É uma transição que vai se perder na noite dos tempos. Mas é um momento difícil de se viver, né? Porque o momento da transição, de mudança de um ciclo para outro ciclo, é um momento em que parece que as coisas não vão dar certo, em que parece que tudo vai dando errado e que nós estamos sendo atacados por todos os lados. A gente muitas vezes fica desorientado. Então, é claro que nós devemos agir, nós devemos buscar a melhor maneira possível de resolver as coisas, mas depois que nós temos a consciência limpa de que fizemos a nossa parte e a gente ainda sente impotente porque os problemas se avolumam, se agigantam, crescem e vêm de várias direções, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a nossa oração. Né? É por isso que Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Só assim a gente vai dar o fruto, né? Que a gente possa aprender com a natureza, porque a videira, ela não dá frutos, ela não dá uvas, né, em apenas um verão. Né? Vai acontecer primeiro a plantação, né? Depois a germinação, o crescimento, as primeiras folhinhas, as flores, os frutos, né? Os frutos devem ficar maduros, devem ficar cheios. E algumas vezes acontece também de que quando uma pessoa está muito rica, né? Produziu muitos frutos, porque a sua vida é muito laboriosa que eu digo do ponto de vista espiritual, muitas vezes essa pessoa é podada, né? E a gente diz assim, poxa, mas essa pessoa trabalha tanto do bem, se dedica tanto, se esforça tanto, por que aconteceu isso com ela? Né? Vai acontecer a mesma coisa que acontece na natureza. O agricultor que trabalha com as videiras, ele sabe que muitas vezes, quando a videira está cheia, está carregadinha, cheia de uvas, os cachos muito abundantes, há necessidade de cortar algumas para que haja espaço para outras, né? E tudo aquilo ali não fique muito oprimido. Então, são lições sutis que a natureza nos traz e que Jesus, com a sua sabedoria, o seu amor imenso, vai nos mostrar de uma maneira muito pedagógica, né? Para que a gente possa entender, há mais de 2000 anos, uma lição tão simples, mas tão bonita, tão cheia de poesia e cheia de espiritualidade muito profunda. Então, meu muito obrigada a vocês. Espero que todos nós possamos produzir muito em 2024, principalmente do ponto de vista espiritual. Fiquem com Deus. Arion, nós gostaríamos muito de agradecer por essas reflexões que você trouxe para a gente. E nós temos um guia seguro, né, que pode nos orientar para que a gente possa produzir cada vez frutos melhores, produzirmos cada vez ações melhores, que é o Evangelho de nosso querido Jesus, né? E cada vez que vocês vêm aqui, participam com a gente, como você está se dispondo hoje, é um pouco dessas gotinhas de evangelho que a gente vai recebendo. Então, a gente tem muita gratidão por essa disponibilidade, por esse carinho desse trabalho que você preparou para as nossas reflexões.
Então, muito obrigada, que você possa levar nosso abraço carinhoso ao amor ao próximo também, tá certo? Obrigada, tá? Eu que agradeço também o convite de vocês. Muito obrigada. Tá joia. Com certeza nós vamos refletir muito sobre essa mensagem e aprendermos muito também com ela, né? Eu vou convidar o Ricardo agora para fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos orar, meus irmãos. Nós agradecemos, Pai misericordioso, pelo nosso dia, pela nossa existência. Agradecemos, Jesus, pelo amor que você tem por todos nós. Agradecemos a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo amparo, pelas bênçãos, e que ela possa abençoar todos os lares representados aqui neste encontro. Que nós possamos estar novamente aqui no próximo domingo, na próxima semana, para mais essa atividade do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, e sempre agradecemos por tudo. Que assim seja.